Olá, pessoal. Começando mais uma live nesta segunda-feira, dia 20 de abril, e nós vamos ter um bate-papo gostoso com meu brother, com meu amigo do coração, grande Jean. Maguinha! Pô, que coisa boa, Jean, te falar com Doidinho! você, camaradinha. Prazer, sempre grande. Poxa Me tira vida. daqui, me tira daqui. Pô, que legal, Jean. Que E aí, legal, cara. paizão, querida, Cara, maravilhosa. a última vez que nós estivemos juntos, Jean, foi em julho de 2019, não foi? Ou não? Aquele evento do Túlio? A última vez a gente se encontrou no final de 2016 no show, não foi? Vocês estiveram juntos novamente no evento que foi feito para o Tulhão. Então, mas eu não lembro Alô? quando foi. Tá rolando aí? Tá rolando, tá rolando. Eu não lembro quando foi, Jean. Bom, na minha cabeça, me ouve, me ouve. Não sei se a internet aqui também Oi, tá lá, essas coisas. é, eu não sei, sua internet tá legal? Tá todo mundo Sua usando aí? internet tá legal, Jean? Eu não sei se a minha internet tá legal aqui. Na verdade, eu não sei se ela tem banda suficiente. Você está usando também? Tá todo mundo usando aí? É no, Hã? não Pera aí, tá, Vaninha. Como é não que é? tá, não tá legal, não tá legal Você tá usando, a... Ricardo? Você tá usando internet? Você tá usando internet? Né? Tenta usar o... Você também? Tenta, filho. Pera aí, Manguinha. Beleza. Gente, nós estamos aí falando com o Jean. Provavelmente a filharada tá usando a rede, e quando usa a rede, cara, aí o negócio fica complicado. Cai tudo. Essa molecada adora internet, adora internet. É isso mesmo. Então, Jean, eu não lembro a data. Foi no final de. 2016, 17, desculpa, 2017. Isso, final de 2017, isso mesmo. Foi isso Dezembro de mesmo, Jean. 2017, acho que foi dia 20, uma coisa assim, mais ou menos, que a gente fez aquele evento. Mas você também teve no evento que Não, foi mas feito em Tulhão, né? Começo de isso mesmo. 2018. Que aí você não pôde ir, né? Foi esse mesmo, que Eu não aí a pude ir, gente. Então exatamente, foi eu isso mesmo. tava... Então foi no final de sim, 2017, é isso, né? eu tava para os Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Beleza, cara. E você agora está no Brasil, é isso que você falou, né? Você teve nos Estados Unidos, mas agora você está recentemente, quer dizer, chegou recentemente no Brasil, em Fortaleza, é isso? Eu cheguei aqui exatamente 2 dias antes dessa situação inteira começar a explodir no mundo, né? Eu vim resolver uns problemas de documento na embaixada, ver meus filhos e resolver algumas coisinhas que eu precisava aqui no Brasil. E aí já não consegui voltar mais, porque foi quando explodiu toda essa zica, que não é zica, é corona, né? A É zica já ficou, verdade, agora é corona. é verdade. E aí eu A- não tinha como fazer, Manguinha. Tive que literalmente ficar por aqui. E aí eu fiquei um tempo em São Paulo, estive lá com o Maurão, não consegui ver nem Juninho nem Luca. Acho que até por conta que tudo começou a ficar
recluso, né? Todo mundo em casa, ninguém sabia direito o que era essa parada. E aí assim, no dia, acho que foi no dia 17 de março, eu consegui comprar um voo. Aí fui a Brasília, na verdade, resolver outras coisas, de Brasília vim a Fortaleza, porque se eu tenho que ficar aqui, tem que ficar com os meninos, né? Sim, sim. Então, eu tava em São Paulo dia 15. De 15 até 22 eu ia ficar em São Paulo. Rapaz, deu tudo errado o curso que eu ia fazer. Tinha um compromisso nas igrejas lá, cancelaram tudo. E aí, e para voltar de São Paulo também foi uma dificuldade. Para o Rio, né, que era ponte aérea, mas mesmo assim foi difícil. Pois é, Eu você tem uma tive que noção. ficar. Eu não sei se você já viu como estão os voos hoje, aqui, nacionais mesmo. Eu entrei há umas duas não, há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, talvez segunda passada, terça passada, eu entrei na internet para procurar os voos, entrei no site das companhias, por exemplo, no site da TAM para ver vou para São Paulo, porque eu preciso ir a São Paulo gravar uns negócios lá. Não tem. Tinha voo, o primeiro voo disponível era maio, 1º de maio. Eu É falei, isso meu Deus mesmo. do céu, que situação, tá terrível, tá zoado a Tá coisa. bravo, tá bravo. É, eu tenho meu primeiro compromisso depois aí do Covid é em Vitória, lá pro final de maio, mas eu também já não sei se vai acontecer, né? Não sabe como é que vai Já não, voltar, né? Essa coisa toda. não sei, não sei. Agora, Jean, fala pra gente, cara, o que que você foi fazer nos Estados Unidos? Pois é, maninha. Logo quando nós decidimos dar uma pausa na banda, a Sim, gente conversou e decidimos, ó, vamos dar uma pausa. Ok, demos uma pausa. Eu comecei a verificar o que eu ia fazer da vida, né? Afinal de contas, a gente sim, tem que continuar, a vida não pode parar, né? E também não significa que a gente estava acabando com a banda, significa que a gente estava dando tempo. Então, ao mesmo tempo que não tinha alguma coisa certa de quando nós voltaríamos, não datamos nada, tudo bem que foi falado um ano, mas sabe como é que é, né? Esse negócio de um ano, eu acho que um ano por G3 não tem 365 dias, não. pô, tem, tem 500 dias, Tem 500 e pouco. é verdade. Mas aí o que acontece? Eu tenho um irmão que você conhece, não é um meu irmão de sangue e tal, mas a gente cresceu junto. O Felipe, bacana, ele mora lá nos Estados Sim, Unidos há muito bacana, tempo. assim. Exatamente, ele mora lá há muito tempo já. E ele me convidou, falou, cara, vem passar um tempo aqui, sei lá, sentir, ver qual é, de repente você faz alguma coisa para cá, começa a trabalhar com alguma coisa, sei lá, com igrejas aqui. Sempre foi isso que a gente fez a vida inteira, né? Não é Sim, porque a sim. gente fazia evangelismo que a gente não está em capacidade de fazer e trabalhar numa igreja, para fazer o chip, o que seja, né? E eu fui, eu não tinha nada a perder mesmo, não tinha nada para, digamos assim, pensar, até porque nada me impedia. E aí foi quando, de fato, eu decidi ir. E aí, Sim, chegando lá, Laguinha, eu, conversando com um, com outro, falando com alguns advogados, decidi, né, decidi dar investir na papelada, na documentação, para poder pegar um documento e poder sim, sim. permanecer, legalmente no país. E por isso que eu não vim, né? Por esse motivo que eu não vim para o show que a gente tinha marcado para o Tulhão, logo quando a gente marcou em Sim, sim, janeiro. sim. E eu não consegui vir porque, de fato, os prazos e as datas que eram que me foram passadas, na verdade, não aconteceram nenhuma das datas que eu recebi dos advogados que me cuidaram dos meus processos e que ainda estão cuidando do meu processo lá, aconteceu. Até porque a administração atual ela é bem complicada, né? E com relação Sim, à sim, sim. imigração, essa coisa, o negócio não está fácil. Então, assim, se você tinha um processo que demoraria um ano, esse processo demorando 2, 3. Está sendo Entendi. pedido muito mais prova documental e muito mais coisas para você poder permanecer, né? E como para Sim, mim, sim, sim. de fato, pelo menos eu penso assim, eu acho que é bem complicado você já ser
imigrante em outro país. Tenho várias histórias para contar de gente que eu conheci lá, desse tempo que eu estou lá, né? Ao mesmo tempo, eu não consigo, até pelos meus filhos e por toda a carreira que a gente tem aqui, nunca me passou pela cabeça ficar nos Estados Unidos de uma forma legal, né? Até por conta disso. Isso não é uma crítica a quem o faz, mas para mim não dá. E aí Sim, sim, sim. começamos todo esse processo e aí ano vem, ano vai, já são 2 anos nessa história toda. Só que agora, no começo do ano de 2019, eu tive que vir para poder... Aliás, eu tive que vir, não. O processo continua em andamento, mas eu tinha que obrigatoriamente vir ao Brasil para poder ir no consulado renovar alguns permits que a gente recebe. E Sim, sim, aí sim. aconteceu toda essa situação e cá estou eu, sem saber, porque isso depende de consulado, e o consulado está fechado. Tá Então, fechado, é? não tenho o que fazer, não tenho o que Mas fazer. o consulado em Fortaleza ou o consulado em São Paulo? Pois é, eu posso ir em qualquer um. Eu fui em São Paulo porque eu tinha a impressão de que as coisas seriam mais rápidas, né? Sim, E sim. de fato eu acredito que ainda seja, mas não aconteceu até porque logo eu cheguei no dia, acho que foi 19 de fevereiro e já fui de imediato no consulado. No dia 20, 21 eles fecharam. Então É. assim, tudo ficou empatado, parado, totalmente parado. A galera fala Agora, com a gente. agora nos Estados Unidos, você tá tocando com alguma banda, tá tocando em igreja? A questão da música, o que é que você tá fazendo em relação à música nos Estados Unidos? Pois é, Manguinha. Logo quando cheguei lá, eu cheguei na cidade que meu irmão, na cidade que meu irmão está morando hoje. A cidade chama Jacksonville. É a última Sim, cidade sim. no norte da Flórida. Logo, assim, tanto é que você anda coisa de, sei lá, vamos falar aqui, 80 milhas, você já está na Carolina do Sul. Sim, sim. Praticamente já nem parece mais Flórida, até o clima é diferente, né? E meu irmão está morando lá e eu lá comecei a tocar em algumas igrejas. Toquei em 2 igrejas grandes lá. Uma chama Celebration Church, que é uma igreja bem grande, do pastor Stovall. Fiz grandes amigos lá e de fato foi uma época muito legal. Participei de alguns eventos que a igreja promove. Inclusive foi em Washington DC. Tocamos, fizemos uma programação de Natal, foi uma coisa bem bacana, sabe? Uma baita de uma experiência, assim, onde eu acho que eu tenho bastante coisa, inclusive, para compartilhar para nós aqui. Não é ensinar, é compartilhar. Pequenos detalhes que, de certa forma, Manguinha, fazem muita diferença. Só para você ter uma noção, a quantidade de pessoas envolvidas no serviço, que eles chamam, o culto lá eles chamam de serviço, service. Sim, sim. E a quantidade de pessoas envolvidas a cada culto, eles não têm culto à noite, o americano, normalmente as igrejas americanas não têm culto à noite, porque eles realmente acordam muito cedo. O horário de trabalho lá geralmente começa às 6, 7 horas da manhã, está tudo aberto. E eles param de trabalhar geralmente com 4h30, 5 horas, não mais do que isso. Né? Não é que as lojas fecham, mas o pessoal que trabalha no escritório, Sim, nos sim. departamentos, instituições do governo, todas fecham 4h30, 5 horas. Então, assim, eles começam a trabalhar muito cedo. Então, eu acredito que esses sejam os motivos de não terem cultos à noite no domingo. Mas eles têm 2 trabalhos de manhã, geralmente começa às 9, 9h15, 9h30, o outro começa geralmente 11h30, 11h45. E algumas igrejas, como a Passion Church, que aí já é em Atlanta, fazem culto às 5 da tarde. Mas esse culto às 5 da tarde geralmente para molecada, mais para jovens. Assim. Sim, Mas sim, sim. em Jacksonville eu comecei a tocar na Celebration, foi bem bacana. E toquei numa outra igreja chamada Chatts Creek, que é como se fosse uma batista, só que um pouco mais renovada, sabe? Assim, um pouco mais renovada. Sim, sim. Mas muito legal, e foi onde eu aprendi bastante coisa, sabe? Só em um serviço, como eu estava falando, gente, o papai está aqui numa live, tem que falar baixinho, senão eu não consigo falar. Chamando o povo. Olha isso aqui é a época da tecnologia, olha isso aí. Ó.
É um no notebook, No... o outro no telefone e a outra no telefone. Tá vendo? É a era. Era a É, era da informação. Pois é, mas como eu estou voltando aqui, o que acontece? Em um serviço, a Celebration usava só para a área de música, só para o louvor. Estou falando da banda que toca, estou falando das pessoas que ficam responsáveis pelo som, estou falando pelas pessoas que ficam responsáveis pela entrada e o time de pastor, de música, de líder, de tudo. E a galera que ficava responsável pelo backstage, né? Pela sim, parte. sim. Deu um problema, corre lá e resolve. Só, né, só aí, estou falando de 32 pessoas. Então, assim, e detalhe, a Celebration realmente não pagava ninguém. A Celebration, toda essa galera era, tirando os funcionários da igreja em si, toda essa galera era voluntária. E assim, eles têm uma didática e uma forma de fazer as coisas acontecerem que, de fato, seria legal a gente Sim, implementar sim. algumas coisas aqui. Você quer ver uma coisa louca? Eu me lembro que na minha época, isso há muitos anos atrás, eu me lembro que o grande problema das igrejas era que existia a necessidade de se ensaiar com os músicos, né? Para Sim, o sim, sim. sábado, de sexta, ou o culto de domingo. E esses ensaios ou aconteciam na semana, à noite, ou aconteciam, né, no sábado durante o dia. Isso é um problema, porque muita gente trabalha, tem muito músico que trabalha, principalmente aqui nas igrejas do Brasil, todo mundo é voluntário, né? Pelo menos até onde eu sei, essa coisa de se pagar para tocar nas igrejas no Brasil não existe, né? E aí, Manguinha, a gente ensaiava uma hora e meia antes de cada culto. Vê aquela tomada, tira o meu. O que acontecia era assim, que, por exemplo, o primeiro culto começava às 9, a gente chegava na igreja por volta de 7, 7 e meia, fazia um ensaio rápido e já era isso, vamos tocar. Então, assim, o ensaio era só uma passada, literalmente, é tocar as músicas. Por que isso? Porque eles usam um software que te passam, desde o começo da semana, você recebe a lista das músicas que vai ser tocada no próximo domingo. E aí você literalmente se vira, mano. Esse software tem lá a forma que você vai tocar, o tom que você vai tocar, que muitas vezes mudava, mas é o seguinte, ensaia em casa e chega pronto para fazer. É assim que eles trabalham. Isso é uma coisa Caramba. muito legal. Isso é uma coisa muito legal, porque, embora os músicos sejam de verdade voluntários, né? Eles realmente têm uma responsabilidade de chegar pronto para tocar. Então, isso é uma coisa que seria legal falar e trazer essa cultura aqui para o Brasil, principalmente para as igrejas, né? Que de fato Sim, trabalham com músicos é, voluntários. eu acho que tem, assim, eu conheço alguns que já estão com essa proposta, né? Legal. O pessoal manda o material pronto já, quer dizer, como é que vai ser, e o pessoal durante a semana vai ouvindo, Já estudo em casa. e aí chega, sei lá, uma hora antes, lá no domingo, não sei, o dia que for, e dá Passa só aquela passada. É, exatamente, exatamente. O legal desse software, o nome desse software se chama Program Center. É Programming Center. Program Center. sim, sim. E o bacana desse software é que ele... desculpa, não é programa, é planning, de plano. Sim, Planning sim, Center. sim. Planning Center, é isso. E o legal desse software é que, de verdade, Manguinha, você consegue escutar, você consegue falar com as pessoas, com toda a equipe, via chat, você consegue mandar as músicas cifradas, escritas, na pauta, você consegue mandar o exemplo, você consegue gravar e mandar. Eu, por exemplo, toquei numa igreja grande, muito grande, em Atlanta, onde eu estou morando atualmente, chamada... eu esqueci o nome da igreja. Mount Perrin. Mount Perrin. Sim, Que sim. inclusive, eu descobri esses dias, há pouco tempo, eu não vou mentir, mas há pouco tempo eu descobri que, inclusive, tem uma citação na Bíblia sobre o Monte Paran, né? Sim, Que sim. é bíblico, é onde, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa lá que está escrito na palavra, sobre esse monte. É por isso que essa igreja chama. É uma igreja que parece também meio que uma batista, mas
eles de fato não são. O nome do pastor lá é David Cooper, não é o mágico. Mas, mas o cara é muito boa, toca guitarra, o cara é bem bacana. E lá nessa igreja é tudo escrito, sabe? Assim, tudo escrevem, as partituras, tem um pianista lá. Nessa igreja eu toquei Hammond. Inclusive fiz alguns vídeos, posts, coloquei pra galera e tal. E foi bem legal, assim. Baita escola, Manguinha, baita escola, sabe assim? E Que fora legal, isso, que legal. e fora isso, o que eu fiz lá também é eu me descobri como um teacher, como um professor de música, mas não para pessoas como nós, para crianças, meu. Eu amei fazer essa É parada. mesmo? Acredita Que nisso? é Eu comecei a dar isso, aula de Jean? música para criança de 6, 7, 8 anos. E Mas é você, muito. mas o que? Mas o que? É, introdução musical ou Música. já música? Lá eles têm um programa muito bacana de incentivo a tudo que a criança se despertar. Então, as crianças geralmente vão para o tal do pre-K, que é como se fosse o nosso jardim de infância, e no jardim de infância lá é dada a opção e a oportunidade para as crianças mexerem com tudo, né? E aí elas vão crescendo, à medida que elas vão crescendo, elas vão se destacando para a música, para artes, para o esporte, para essas coisas, né? E aí, algumas escolas, a grande maioria delas, trabalha da seguinte forma: dão uma espécie de. Dão a carga normal, horária, e colocam na carga horária música. E eu comecei a dar aula dentro de uma igreja para uma molecada, assim, mais ou menos da cidade, 6, 7 anos. E era muito engraçado, mano, porque é muito bacana você ver a molecada aprendendo. E aí comecei, inclusive, a eu acho que isso foi em outubro, novembro, eu apliquei para dar aula em umas escolas do governo mesmo lá, né? Mas como na Geórgia é um estado um tanto quanto mais fechado, não é como a Flórida, é um pouco mais fechado essa característica, foi legal porque de certa forma, comecei a entender melhor como funciona a coisa toda nos Estados Unidos e ao mesmo tempo, eu não pude começar porque eu estava em processo. Eu tinha que estar com o meu Sim, status, sim. não em processo, mas com o documento para poder dar aula, né? E Sim, sim, aí, sim. mas eu ia dar aula para 20 moleques, assim, todos os santo dia, 2 horas de aula para 20 moleques. E, assim, não é para teclado só, é para música. Eu ensino um pouco de violão, aí passo, assim, é teoria musical para criança. Mas foi muito Sim, legal. sim, sim. É uma coisa bem legal. E lógico também no inglês, né? Então o teu inglês está afiado, né? Eu não vou dizer que está afiado, mas está melhor do que estava 2 anos. Assim, a Eu fico. verdade, é verdade, Manguinha, é que a parte que mais dói, a parte que mais complica, não é nem essa de você falar um com o outro, é a parte de resolver os pepinos por telefone. Cara, teve um problema na luz, teve um problema no gás, você precisa falar com a operadora de telefone. Mano, esquece, tu tem que falar inglês. Eu me lembro que eu ficava assim, meu Deus, quando eu tinha que ligar, por exemplo, a internet quebrou, parou, não sei o que, tem que ligar para a AT&T, oh meu Deus do céu, vou lá ligar. E começa, can I help you, sir? Oh my God, vamos lá. Esse é um dos Ah, grandes desafios. Muita gente que fala que sabe falar inglês e chega lá e não consegue entender nada, porque eles falam rápido, eles não têm muita paciência de explicar muita coisa. E assim, tu tem que meio que entendendo, né? A verdade é que ao passar um ano, vamos falar assim que quando eu estava há um ano já, meio que falando com a galera, já trabalhando na igreja americana, tocando com eles, e vou te dizer que eu já estava entendendo o começo e o fim das coisas. Ou seja, eu já entendia o que o cara estava querendo falar. Porque quando a primeira vez, eu me lembro, mano, a primeira vez que eu fui tocar na Celebration, que os caras me convidaram e tal, que eu fui tocar, mano, eu não entendia nada. E eles lá, eles usam nada, nada. Imagina, você com um ponto no ouvido, e aí os caras. Eu, eu só entendia quando eles falavam assim, Jean, you hear me? Listen to me, please, listen to me. Aí eu, é comigo, ok, tô ouvindo, tô. E
E ainda falava em português, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Assim, e o que acontece é muito louco, porque lá eles usam uma linguagem que na música eles chamam de linguagem numérica, né? Então, assim, eles usam. Então, toda hora ficava um cara apitando as notas. Na verdade, não são as notas. A sequência de notas dentro de uma sequência harmônica. 1, 3, 5, 7, 9. E assim vai. E aí, na verdade, não é que eu não conheço. Eu entendo essa coisa numérica, embora seja muito simples, mas facilita pra caramba. Mas o problema é que muitas vezes os caras pediam para eu fazer alguma coisa e eu não entendia. Então eu ia muito pelo meu feeling, entendeu? Teve uma vez que os caras Sim, falaram pra mim sim. assim, hoje eu sei que eles falaram isso, mas na época eu não lembro, eu não fiz. Eles falaram assim, ó, seguinte, o pastor vai orar. Quando os vão terminar de orar, você Não. pode termina de tocar e sai. Saia pelo lado direito. Aí eu, aliás, ele falou, saia pelo lado esquerdo, porque o teclado ficava mais do lado esquerdo. Ok, eu falei, Sim, ok. sim. Aí eu acho que eu entendi. É para eu sair quando o pastor for orar. Eu acho que entendi na minha cabeça, né? Enfim, o pastor entrou, estou sozinho lá, fazendo um fundo para ele e tal. Aí, aí ele parece. Eu tô entendendo o que o cara tá falando, né, mano? Blá, 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 eu achei que ele tava orando. Terminei de sair. Pô, tentei, porque tava tudo preto, assim, as cortinas, não achei o lugar. Eu não achei o lugar para sair à esquerda. Tava eu atravessando o palco inteiro pela direita, porque era o único lugar que eu vi uma luz, que eu tinha saído, e o pastor olha pra trás assim, aí perguntou assim, tipo, por que você parou de tocar eu? E os caras no meu ponto, Jean, volta, back, Jean, back, play, Jean, play, Jean. Eu não sabia se eu saía, aí eu voltei, comecei a tocar de novo. Aí ele olhou pra trás assim, ok, não falou mais nada. Eu acho que, Jean, eu acho que nunca ninguém tinha tocado o teclado, nunca ninguém tinha feito um fundinho. Ele falou, pô, eu gostei disso. Olha, foi engraçado, foi muita coisa engraçada, mas eu fiz muitos amigos lá, assim, gente que até hoje que eu comento e tal. E isso aqui é uma coisa louca. Quando eu cheguei em Atlanta, eu conheci um camarada da nossa época. O nome dele é Jimmy Bennett. E ele foi vocalista de uma banda grande, que foi uma formação do Striper com White Cross. Eles formaram, Caramba! eles formaram a banda chamada King James. Isso na época dos anos 90, logo quando a gente Sim, estava sim, sim. tocando, tal, não sei o quê. E eu conheci o Jimmy. Hoje ele tem 61 anos, eu acho. O cara ama moto, curte rock and roll pra caramba ainda hoje. Tem uma série de coisas que ele quer fazer, dentre elas é voltar a ter um trabalho. E a gente começou a compor juntos, começou a gravar algumas músicas. E assim, tem sido uma experiência bacana, Mandinha, sabe? Trabalhar com gente diferente, com outra cultura. Assim, eu cheguei lá e eu tentei não me aproximar muito, não ficar muito perto da nossa galera, dos brasileiros, porque se você não aprende a falar a língua, você não conhece a Sim, sim. cultura. E é o que mais acontece. Eu admito que existe, rola assim, uma saudade muito grande de várias coisas do nosso país. Mas eu acho que o maior problema de quem decide migrar é estar lá com a cabeça aqui. É, não vai dar certo. Não vai. É o Não camarada vai que dar está certo. lá e ele não consegue falar assim, eu não posso falar português, eu tenho que aprender a língua, eu estou aqui para aprender a cultura dos caras. Eu decidi vir para poder entender o que se faz aqui, o que eu posso fazer aqui, para dar uma vida melhor para minha família, para viver melhor, porque eu quis, etc. Ou seja, você tomou uma decisão, só que essa decisão, você ficou com um pé no Brasil e outro lá. Não vai dar certo. Esse é um dos grandes motivos que Não eu vejo vai. frustrado. Não dá certo, não dá certo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para fazer dar certo, ou você não vai. É uma das coisas que eu falo para muitos músicos que me perguntam, Jean, como é que você foi? Que tipo de visto você pode aplicar? O que eu posso fazer? E eu falo, cara, mais do que qualquer coisa que você venha a tentar lá,
nível de trabalho, experiência de vida, essa coisa toda, você tem que ter uma coisa na cabeça. Você sempre vai ser imigrante. Então, as pessoas sempre vão te olhar de uma forma diferente. E dois, você tem que ir com a cabeça de que eu vim para fazer algo aqui. Terminou seu tempo aqui, você volta. Se for um tempo que você decidiu ir para ficar, então fique lá, viva lá. Absorva a cultura, entre no ritmo de vida. É incrível, Manguinha. Você não vê a molecada na rua, domingo, 3, 4 horas da tarde. A rua está sempre morta. Eu estou falando de uma cidade grande como Atlanta. Não estou nem falando de Jacksonville. Mas você não vê famílias tendo convívio social em parques. É uma coisa louca. Mas isso é cultural. Entende? Sim, sim, E nós, sim. brasileiros, sentimos muita falta disso. A gente está acostumado a ver gente, antes dessa pandemia maluca, antes de tudo isso, a gente via a molecada brincando com a outra, e um Sim, cuidando do sim. outro, os filhos sempre juntos, sempre têm amigos e sempre estão falando. Tá? É uma coisa normal, a gente vive isso no Brasil, essa interação social, independente se eu te conheço ou não te conheço. Né? Você mora numa cidade que as pessoas se beijam, se abraçam, se cumprimentam. Você nem sabe quem é, você fala bom dia, se senta na praia, você começa a trocar figurinha com um cara que você nunca viu, e dali surgem tantas coisas legais. Então, assim, Sim, lá sim. não é comum. Isso não é comum nos Estados Unidos, Marina. Não, não Não é é, não comum. é, não é. O Cauê, quando foi também para morar na Inglaterra, ele foi e não conviveu com brasileiros, por isso que ele aprendeu inglês rápido. Até hoje ele só convive mesmo com ingleses, né? E por causa disso, né? No sentido de um aprendizado maior Exato, da própria língua e da própria cultura. Ele até exato. hoje, assim, alguns comportamentos que ele tem hoje, depois de quase 13 anos lá, é assim, inglês. É diferente da nossa cultura. Por exemplo, se eu ligar para ele e ele tiver com alguém, alguma coisa, ele vai falar para mim, pai, não dá pra gente se falar. Pô, mas eu sou o pai dele, cara. O cara tem que ter o tempo para mim a hora que eu quiser. E é. Mas ele não é assim. Não é assim. Ele fala, pai, depois a gente se fala. Eu fico, nas primeiras vezes, eu ficava doido da vida. Eu falei, caramba, eu tô no Brasil. Tô ligando pro meu filho. O cara não pode falar comigo só porque tá com alguém. Pô, fala pro cara, meu irmão, dá um tempo aí que eu vou falar com meu pai. Não existe isso. É Não louco, existe isso. é louco. É doido, né? Uma cultura completamente diferente, né? Total, total, total. E a gente aprende muito exatamente no momento em que a gente tomou as duras. Porque com certeza, você pode ter certeza que ele tomou umas duras lá em função de querer fazer coisas e não ser exatamente o padrão que tem que ser, né? Eu me lembro, assim, questão de horário, é uma coisa extremamente forte, tanto para o americano quanto para o britânico. Por exemplo, você tem uma noção, não foram poucas as vezes que o Jimmy falou para mim assim, Jean, não tem problema nenhum, cara, você ter dificuldades e problemas e não fazer aquilo que você comentou que faria. Mas uma vez que você falou que faria, o mínimo que você pode fazer é avisar que você não vai poder fazer o que você prometeu. Então, quando você prometer que vai ligar para mim, acredite. Olha só, Maguia, falou, É, é assim mesmo. senhor, deu o senhor, É ele assim disse, falou mesmo. assim, ele disse para mim, se você falou que vai me ligar às 2, saiba que às 2 eu vou esperar você me ligar. E você não me ligar significa uma falta de respeito. Significa que você não se preocupou que eu estaria esperando você me ligar às 2. E eu estava esperando. Então, não custa você ou dizer, não consigo falar hoje, só posso amanhã, ou, caso aconteça alguma coisa, você mandar uma mensagem de texto. Jimmy, I'm sorry, não vou poder falar agora, posso falar só às 6. Automaticamente, ele Isso. não só se sente respeitado, como ele entende que você respeita o tempo alheio. É muito louco, mano. É muito louco. É diferente, é É diferente. muito, é muito, é muito diferente. Agora, não dá nem pra gente falar do contexto da Covid nos Estados Unidos, primeiro porque você saiu quando a coisa aconteceu, né? Porque algumas cidades norte-americanas a questão
da pandemia tá, pô, Nova York, por exemplo, né? Pois é, Nova York é o epicentro da parada, né? O pessoal fala muito, Mas lá em Atlanta, as informações que você tem é de muito, que muito poucos casos, não tem muitos muito casos. poucos casos. Eu não tenho, assim, o pessoal que eu convivo lá em Johns Creek, no condado onde eu moro, que chama Johns Creek, parece que foram relatados não mais do que 10 casos. E, assim, isso porque, de fato, o pessoal respeita muito, né, essa coisa olha, não pode sair. E a última informação que eu tive de vizinhos nossos, próximos lá onde a gente morava, é que é uma coisa muito louca, assim. Se tu sair e não tiver uma desculpa muito boa e a polícia te pegar, tu vai preso. Então, os caras evitam, entendeu? Porque, É, assim, por que você saiu de casa? Porque eu vim comprar um sorvete, desculpa. Você vai ter que nos acompanhar à delegacia e você vai ter que pagar uma fiancinha que custa aí de 500 a 1.000 dólares para você entender que não é para você sair de casa. Então, assim, cara. lá, Banga, isso é uma outra coisa que a gente aprende. Lá, lei é lei. Você precisa tratar lei como lei. Não é farra, não. Entendeu? Então, assim, se os caras falaram, olha, você não pode fazer isso, e você faz, tudo bem. Você pode, como aqui em qualquer lugar do mundo, você pode não ser pego. Mas se você for, você vai correr, vai cumprir as consequências dos seus atos. Então, Sim, assim, sim. isso não é para o cara que é pobre. Isso é para o cara que é bilionário. Não interessa, entendeu? Lá não tem essa. Não interessa quanto dinheiro você tem na conta. Se o policial te parou porque você estava errado, você vai receber uma multa. E se essa Sim, multa sim. você acha que você pode contestar porque você não estava errado, você vai na corte e vai reclamar. Só que o que acontece é assim, isso vai ter consequências. E provavelmente essas consequências vão doer no bolso, porque é no bolso que a gente sente mais. Então Que é a gente assim que eles sente, fazem. É assim que eles é fazem. Não tem muito jeito. verdade. Agora, Jean, eu estava conversando com o Duca semana passada, fazendo uma live com ele, Eu vi. e a gente estava lembrando, lógico, os primeiros momentos, e aí a gente lembrou de quando você também veio, quando você chegou, né, no oficina. Eu acho que seria muito legal falar dessa experiência de quando você chegou, como é que foi essa questão, até porque você estava vindo de um momento muito difícil na sua vida pessoal, com a perda dos seus pais, Sim. e vem para a banda. Eu acho que seria legal, porque tem muita gente nova aí que talvez não saiba dessa experiência. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho sobre isso. Pois é, maninha. Eu comecei assim, eu tinha uma banda em Brasília, né? E inclusive essa banda, o Mauro anos depois veio a tocar com essa galera que a gente Sim, sim. e coincidência ou não, acabou que a gente está junto hoje de novo, né? Aqui na atual formação do G3. E eu me lembro de que essa banda, isso sem o Mauro nessa época, tinham outras pessoas. Eu me lembro de que nós fizemos vários eventos abrindo para o G3, né? E Sim, isso mesmo. eu me lembro que nessa época a gente fazia muito eventos, geralmente a gente abria muito eventos para o G3 em Goiânia, Anápolis e em Brasília, Isso mesmo, isso que era a mesmo. minha cidade natal, né? Foi onde eu nasci. E assim, a gente teve muitas conversas, batemos muito papo. Eu me lembro de situações assim, até engraçadas, do tipo, eu tentando puxar a conversa com todo mundo. E essa coisa do paulista, tipo assim, dá licença, fica um pouco longe aí. Esse negócio já começa com o paulista só dá um beijinho, então você já vê. E quando dá, né? Geralmente é uma coisa. E a gente tentava manter o papo, manter o contato e tal. E a gente sempre que podia, acabava envolvidos nos projetos de eventos junto com a Sara Nossa Terra, que estava sempre muito junto com a Renascer. Eu me lembro dos primeiros eventos que o Cássio Barneia veio fazer em Brasília, que o G3 veio fazer em Sim, Brasília, sim. que o Resgate veio fazer em Brasília. E aí a gente sempre dava um jeito, né, de abrir um show, de tocar também, afinal de contas, a gente queria estar junto. Eu me lembro, por exemplo, que a gente, nessa época, a única banda de Brasília que estava no meio de vocês era o Livre-Arbítrio.
Livre-arbítrio, isso mesmo. Exatamente, do André, apelidado, a galera chamava de Geleia. E aí a gente ficava assim, caramba, que coisa legal, que massa, os caras conhecem a galera toda. Eu me lembro disso como se fosse ontem, sabe? Todas as vezes que eles iam no SOS da Vida tocar, tal, eu ficava, poxa, que legal. Tudo acontecia em São Paulo e Rio, né? Tudo era São Paulo, na Sim, verdade. sim, sim. E a gente foi protagonista, eu fui protagonista de assistir, né? O primeiro, o segundo, o terceiro SOS da Vida, que foram, assim, marcantes pra caramba. Inclusive, no terceiro SOS da Vida foi quando eu conheci o Marcão. No meio da galera lá, conheci o Marcão do Fruto, brodaço, um amigaço nosso, Sim, queridíssimo, sim, né? sim, sim. E eu vi que vocês estiveram juntos lá fazendo a parada com o Sim, resgate. sim, sim. Isso Muito mesmo. massa, muito legal. Marcão é muito querido. E aí, eu me lembro de que quando a gente começou a se aproximar um pouco mais, foi até através de um grande amigo nosso que hoje mora nos Estados Unidos também, mora em Raleigh, que é uma cidade em North Carolina, que é o Guga. Não sei se tu lembra dele. Sim, lembro demais do Guga, Pois é. demais, E o Guga, demais. ele ficou amigaço do Valtão, eu não sei exatamente como, por quê, mas aí eu me lembro que numa situação, isso já era 1995, a gente já estava indo praticamente para a quarta ou quinta edição acho que para a quarta edição do SOS da Vida, não me lembro exatamente, mas o Guga comentou comigo, olha, eu estou indo vou pegar o carro e estou indo para São Paulo para o SOS da Vida. Tu vai, tá a fim de ir comigo e tal. Eu falei, pô, não sei. Enfim, acabei indo com o Guga e o Guga dormiu na casa do Valtão. Foi convidado pelo Valtão, dormiu na casa do Valtão. E o papo começou a rolar. E a gente começou a conversar e o Valtão comentou comigo. Na época, inclusive, me mostrou o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, que estava saindo. Sim, isso mesmo. O manga. O Duquinha tinha acabado de tocar, de Isso gravar. mesmo. Isso mesmo. Tinha Isso mesmo. acabado de gravar E o Duca lembrou isso. O Duca na live lembrou isso daí. Pois é, 1993 isso, terceiro excesso da vida. E Isso aí a mesmo. gente começou a conversar, a bater papo, a coisa foi evoluindo, evoluindo. Em 95, quando o G3 estava para lançar o Indiferença, depois de mais um monte de eventos que rolou, quer dizer, para você ver, em 93 foi quando lançou além que o Nathan não é tão velho, o Duca gravou aquelas faixas extras. De 93 para 95, quer dizer, 2 anos aí, ainda rolado de hiato. E em 95 eu me lembro que o Walter, a gente já tinha um relacionamento, e o Walter falou, cara, se tu tiver a fim de fazer de tocar tem uma experiência, tocar com a gente, tá? A gente está atrás de tecladista. A gente vai gravar Isso mesmo. vamos gravar o terceiro CD da banda, e não tinha nem nome ainda, e a gente só me lembro da data que ele falou, ó, a gente vai começar a gravar em março de 1996. E, cara, se você quiser, você vai ter que estar aqui nessa data. Eu me lembro que foi uma correria, porque eu tinha ido passar o Natal em São Paulo. Fiquei na casa do Banguinho, do Valtão de novo. E Sim, ele falou, sim. se tu quiser voltar, tu pode voltar. A gente está afim. Fiz alguns eventos, em 95, toquei em alguns eventos do G3 já, em São Paulo mesmo. E aí, quando eu vi, os caras, o Valtão falou, se tu tiver a fim de vir, a gente está aberto, a gente está precisando e a gente quer. Só que tu tem que vir. E aí, mano, eu cheguei literalmente em janeiro de 1996, assim, com a cabeça fritando, porque eu tinha um bom emprego em Brasília, tinha uma namorada, sabe? Aquela coisa de vou casar, babá, não sei o quê. Mano, Largou tudo. Largou tudo. literalmente. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei pro meu chefe na Polícia Civil e ele falou: eu acho que você tá louco, você não quer pegar uma licença, não quer ficar um tempo em casa, porque eu tinha acabado de perder meus pais mesmo, tinha acontecido um acidente, né? E isso. Sim, sim. E assim, ele realmente ficou muito preocupado, porque eu tinha um cargo comissionado, um cargo que ganhava muito bem em Brasília, tal, dentro da Polícia Civil. E aí eu falei, não, não quero ir embora, preciso disso. E aí lá vou eu, coloquei tudo que eu tinha dentro do meu carro, que era um Apollo,
sei se você lembra. Lembro, Das viagens que a gente fez lembro, com a Apollo. lembro, lembro e muito. E aí, eu cheguei em São Paulo exatamente no dia 6 de março de 1996. Eu nunca vou esquecer porque eu tinha um ticketzinho de um cheque que eu tive que dar no pedágio de 40 centavos. Porque eu não tinha dinheiro, eu estava perdido. Eu lembrava que o Valtor morava em São Bernardo do Campo, não tinha nada de GPS naquela época. Na raça mesmo. E eu segui um camarada que tinha a placa de São Bernardo. O cara foi pela Imigrantes, meu. E chegou lá, tinha 40, você deu. Cara, não tenho grana. Como é que eu posso fazer? Pode dar um cheque? Ele, me dá um cheque de 40 centavos. Eu acho que até hoje eu tenho isso. Até hoje eu devo ter esse papel igual. E aí começamos. Eu literalmente caí em São Paulo e já começamos a gravação de Diferença. Que foi Eu lembro, a gente nessa época ensaiava naquele estúdio lá no Ipiranga, não é? Exatamente. Exatamente. Ensaiávamos lá. Lock, sei lá é o nome daquilo. Não lembro o nome não lembro o nome Eu tive, até o Felipe tá aí participando, o filho do Valtão tá participando aí da live, né? Ah, ele tá E aí? nós tivemos, tá aí. Nós tivemos, cara, agora dia, acho que 20 e pouco de março, eu tava em São Paulo, como eu te falei, e aí nós fomos ensaiar lá no Cássio, lembra? Lembra do Cássio? Um Sim, estúdio sim, onde aquela Vera Figueiredo tocava. sim, Estúdio, sim. estúdio poderão, bem legal. A gente ensaiou legal lá, meu. Aí eu tava lembrando com ele esse tempo, né? Cara, quanta. Eu vou a São Paulo, quando eu vou a São Paulo, na minha cabeça parece que eu tô num filme, né? Porque eu vou lembrando Tanta inúmeras, coisa, porque tanta coisa. Só de Eu Rio de imagino. Janeiro já são 20 anos, né? 20 Ah, o anos. Felipe tá falando aqui, o nome do estúdio era o Spectrum. Spectrum, exatamente, exatamente. É isso Boa, aí, boa, boa. Obrigado. o Spectrum. Então pegava os meninos, vai carregar prato, ficava carregando os pratos para cima e para baixo. Felipe Samuca, me lembro, caramba, que doideira, mano, que doideira. É verdade, Maninha, muita coisa. Você sabe que eu me lembro de tanta coisa também. Engraçado que me lembro da primeira vez, mano, de você conversando com a gente sobre que você estava indo pro Rio. Logo Sim, depois, sim. pouquíssimo tempo depois que a gente estava contigo na Moca lá e trabalhando, e Sim. ensaiando e tal, e você anunciou tal, e ó, a gente foi pro Rio e tal, e a gente, meu Deus, como é que vai ser? Eu também disse, eu falei pra mim mesmo, como é que vai ser esse negócio? Que loucura, meu Como Deus. vai ser isso? E a gente, me lembro Que que a gente loucura. ficou preocupado, não sabia o que fazer. Chegamos aí algumas vezes pro Rio, né? Sim, 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 sim. E quando eu fui pra Metodista, a gente fazia os evangelismos lá na igreja metodista. Toda sexta-feira em Santo Amaro, meu pai do céu, que maluquice, cara. Que O maluquice, tempo cara. doido, né? O tempo doido. As loucuras do SOS da vida e tantas coisas que a gente fez. Foi realmente uma época muito, muito bacana. Assim. Eu tenho saudade de muita coisa. Das nossas viagens que a gente fazia com o sogro do Valtão, lembra? Ué, Pra Londrina. lógico, lembro. Que doideira, meu. Ele dormia no volante, acordava O carro, 5 todo quilômetros mundo. depois. O Todo pessoal mundo não faz ideia, o pessoal não faz ideia vai, vai. do E o seu que a golzinho? gente. E o seu golzinho, milhão? Golzinho do manga só não voava porque não tinha asa, porque o resto. Cara, boas lembranças, né, Gê? Boas lembranças, cara. Muito, muito, muito boas lembranças. Muito boas Pô, lembranças.
Toda vez que terminava, pô, chegava de show, a gente ia comer lá no Chico Hambúrguer, ia no Sim, Stop Dog, pô. E depois no Chapa, né? Depois da Renascer, a chapa. gente só ia no Chapa, Só ia né? no chapa. Aquele que o Valtão falava que o filé de frango parecia um chinelo, assim. Aquele que fica perto do cemitério das clínicas lá, perto da Consolação, Bulldog, sei lá. Os caras É isso, dobravam assim o né? bagulho, ficava assim, ó. Eu acho que o Bulldog fechou. Eu acho que eu me lembro que eu passei por É, lá. eu também, eu passei por lá, eu acho que fechou assim. Agora, o Valtão comia qualquer coisa, né, cara? Pois é. Inclusive o toicinho, né? Comia qualquer coisa. O cara parecia um pato. Essa história é fantástica, né, velho? É a história do toicinho É, voltando. o cara parecia um pato, o cara comia tudo, meu. Tudo que aparecia. Terrível, Ah, terrível. meu, o Agora vamos. pessoal deve estar. O pessoal aí deve estar morrendo, né, cara? Porque é muita história, cara. Muita Pelo história. amor de Deus. Muita história. Cada história maravilhosa. Jean, não, ainda temos um tempinho, ainda temos mais uns 4 minutinhos para. Agora, o teu projeto, então, agora seria, lógico, voltar para os Estados Unidos e dar continuidade nesse projeto musical com o Jimmy, é isso? Pois é, esse é o norte, digamos assim, né? Mas como o norte esse ano virou sul, e a gente não sabe mais exatamente o que vai acontecer, eu diria que eu não sei, Vaninha, eu não sei exatamente o que vai rolar. Eu não faço a menor ideia do que vai rolar. Ô filho, vem cá rapidinho. Então eu realmente não sei, eu não sei o que exatamente vai acontecer daqui para frente, não. Mais um minuto. Deixa eu obrigado. Nada não, só vamos fazer uma surpresa para esse povo aí, vamos. Mas fala, continua. Então, assim, Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu acredito que muita gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? não. Eu tava falando para Pita hoje, ou ela estava conversando comigo, que bem provável, Jean, que algumas fronteiras, vai ficar mais difícil da gente entrar em alguns países, viu? Eu acredito que vai ficar mais difícil da gente entrar em alguns países, essa é a grande verdade, Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. sabe? Com tudo isso que está acontecendo, por exemplo, um país que vai ser complicado para entrar vai ser a Inglaterra. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Entendeu? Alguns países que a gente tinha mais Por facilidade quê? para entrar, eu acho que a gente não vai conseguir entrar. Entendeu? Eu acho também, eu acho também. Eu acho que a Europa, de certa forma, foi a que mais sofreu, né? Mais do que as Américas, eu diria. Sim, sim, E eu sim. acho que, de fato, vai ser bem mais complicado, bem mais complicado mesmo. Ô, Manguinha, eu não sei se vai dar certo isso não, mas eu vi uma pessoa escrever um negócio aí. Vem cá, filho, me ajuda aqui. Tá. E eu me lembro, eu não estou falando que vai dar certo, eu não sei se vai dar certo, mas eu não vou conseguir ver você também. Mas vê se você consegue me escutar aqui. Filho, segura aí para mim. E Tá, você vai se lá. lembra, vem mais perto. E você se lembra de que a primeira vez que nós gravamos essa música foi com você, e você, inclusive, estava meio gripado, inclusive, nesse dia. Você consegue ouvir aí? Sim. Canta pro povo, manga. Magia alguma não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida
estação da graça do Senhor. Tá vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam na direção do seu caminho eu vou. Lindo, Jean! Lindo! Lindo, Jean, lindo! Olha o Yuri aqui. Fala, Manga, tudo Lindo. bem? Peraí, aqui. Olha o tamanho disso, Manga. Caramba, que coisa linda, Jean! Parabéns, parabéns! Agora tá com a minha altura aqui já, ó. Caramba, cara, que legal, Essa Jean! galera aí que com certeza o Maguinha foi o primeiro a gravar magia alguma com nós e foi muito legal. Beleza, cara. Foi muito legal. Jean, cara, um beijão pra você, obrigado. Que Deus te abençoe muito. Faz o seguinte, Jean, vê se você consegue salvar essa live, Beleza. porque eu não tô, às vezes eu não tô conseguindo salvar, tá? Porque é legal, porque aí a gente depois joga no YouTube. Vê se você consegue, quando a gente terminar, vê se você salva. Que aí você pode mandar ela pra mim, que eu vou tentar salvar também, mas eu tenho tido problema pra salvar, não sei por quê. Tá bom? Obrigado a todo mundo que participou. Galera, Deus abençoe Todo o pessoal vocês. que participou, um beijo. Valeu, Jean, um beijão pra você, cara. Pastor da meu Te amo. coração, te amo. Fica com Deus. Valeu, beijo. Tchau. Beijo. Tchau.